Olá, aqui é o Jurego Opiniões Brabas, o canal do ogro mais feio do YouTube. O vídeo de hoje é a segunda rodada do show Matsu no Valkyrie feito pela inteligência artificial. Se você não assistiu o vídeo, assista, pois esse vídeo aqui é a continuação daquele vídeo e terá spoilers da primeira rodada. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Com o encerramento da batalha entre Buezão e Baldur, as Valquírias Brunilda e Gol se retiraram do palco, deixando para trás uma atmosfera de reverência. Elas seguiram para o quarto VIP designado para o próximo humano que participaria da luta. O quarto era um reflexo da personalidade do novo participante, o lendário Rei Arthur. Elegante, com detalhes medievais e toques de realeza, o ambiente transportava aqueles que entravam para um mundo de contos de fadas e cavalaria. Ao entrarem no quarto, Brunilda e Gol puderam sentir a aura distinta do Rei Arthur. Os objetos, a decoração e até mesmo o ar pareciam impregnados com a essência do lendário rei. A luz bruxuleante de velas criava sombras dançantes nas paredes, e o som distante de harpas adicionava um toque de encantamento. Brunilda, a valquíria loira com um olhar enérgico, e Gol, a valquíria morena com uma presença mais serena, trocaram olhares e sorrisos, compartilhando a excitação pela próxima jornada que os aguardava. É sempre emocionante conhecer aqueles que iremos acompanhar na luta, disse Brunilda, observando a armadura reluzente que estava posicionada em um canto do quarto. E com alguém tão ilustre como o Rei Arthur, imagino que teremos muito a aprender. Gol concordou, com um olhar de respeito e antecipação. De fato, cada humano tem uma história única e uma jornada distinta. Mal posso esperar para ver como ele lidará com o desafio que se aproxima. Enquanto exploravam o quarto, Brunilda e Gol podiam sentir a linhagem de liderança e honra que emanava do ambiente. Eles compartilharam histórias e memórias, fortalecendo o laço entre eles. Os destinos entrelaçados de humanos e valquírias eram testemunhas das teias interconectadas do tempo e do destino. No canto do quarto, uma tapeçaria retratava a lendária Távola Redonda, um símbolo de unidade e igualdade que Arthur buscava. Era uma lembrança constante dos valores que ele representava e das batalhas que travava, não apenas em combate, mas também por um mundo mais justo. Enquanto as valquírias exploravam o quarto, a aura do Rei Arthur começou a se manifestar mais intensamente. Uma brisa suave percorreu o ambiente, como um sussurro do passado que ecoava até o presente. O quarto VIP do Rei Arthur estava imbuído de uma aura atemporal, onde os traços da era medieval encontravam-se com a magia dos deuses. Enquanto as valquírias Brunilda e Gol exploravam o ambiente, uma presença majestosa começou a preencher o espaço. Os passos firmes e a figura imponente do Rei Arthur surgiram na entrada do quarto. Sua armadura reluzente brilhava à luz das velas, e seus olhos refletiam a sabedoria e a coragem acumuladas ao longo dos séculos. Brunilda e Gol se curvaram com respeito diante do lendário rei. Ele exalava uma aura que os lembrava de um tempo de cavalheirismo e honra. A valquíria loira, Brunilda, foi a primeira a falar. Meu rei, é uma honra estar em sua presença. Eu sou Brunilda, e esta é Gol. Somos valquírias, destinadas a acompanhá-lo na próxima batalha dos deuses. Rei Arthur assentiu com serenidade. Valquírias, símbolos de coragem e destemor. Sinto-me abençoado por sua companhia em tempos tão singulares. Gol, a valquíria morena, tomou a palavra com uma voz suave. Estamos aqui para apoiá-lo, Rei Arthur, para lutar ao seu lado e testemunhar suas ações no palco divino. Nossos laços transcendem o tempo, e estamos prontas para seguir sua liderança. Rei Arthur sorriu como uma mistura de gratidão e determinação. Nosso destino é entrelaçado, e juntos enfrentaremos o desafio que nos aguarda. A Batalha dos Deuses é um teste de força, mas também um teste de caráter. Ele fez uma pausa, olhando para a tapeçaria da Távola Redonda, que representava seus ideais de justiça e unidade. Cavaleiros de diferentes origens, unidos pelo compromisso de proteger os inocentes e lutar pelo bem. Assim, enfrentaremos essa prova com bravura e honra. As valquírias assentiram em acordo, impressionadas com a sinceridade e a nobreza de Rei Arthur. A conversa fluiu, com Arthur compartilhando histórias de suas batalhas e dos valores que o guiavam.
Brunilda e Gol, por sua vez, compartilharam experiências e reflexões de batalhas passadas, destacando a conexão única entre humanos e valquírias. Enquanto a conversa continuava, uma compreensão mútua se aprofundava. Era claro que as valquírias e o rei Arthur estavam unidos por algo mais do que uma mera aliança temporária. Eles eram partes de um grande enredo que abrangia mitos e épocas, uma teia interconectada de coragem e determinação. Enquanto a história de Rei Arthur e suas valquírias se desenrolava nos bastidores, no reino dos deuses, a notícia da derrota de Baldur havia se espalhado como um rastro de choque e incredulidade. Os deuses se reuniram em um salão celestial, um lugar de majestade e poder, onde discutiam os eventos que haviam ocorrido na arena. O imperador de Jade, Zeus, Odin e outros deuses estavam entre os presentes, suas expressões variando de surpresa à preocupação. Eu não consigo acreditar que Baldur tenha sido derrotado por um humano, disse Hera, a rainha dos deuses olímpicos. Sua voz ecoou pelo salão, carregando um misto de emoções. É verdade, uma vitória inesperada para o lado humano, concordou Zeus, seu olhar distante enquanto considerava o impacto desse evento. Esses humanos estão demonstrando mais força e resiliência do que imaginávamos. Odin, o rei dos deuses nórdicos, olhou pensativamente ao redor da sala. Os humanos estão se conectando com a essência de suas histórias e valores. Eles trazem para a arena a determinação que nasceu em tempos de desafio. O imperador de Jade, figura proeminente na mitologia chinesa, expressou um misto de respeito e curiosidade. Nossos oponentes humanos têm surpreendido a todos nós. Isso torna as próximas lutas ainda mais imprevisíveis. As divindades discutiram as implicações dessa vitória humana, reconhecendo que a Batalha dos Deuses estava tomando um rumo mais complexo do que haviam previsto. A derrota de Baldur não era apenas uma questão de força física, mas também um sinal de que a humanidade estava invocando aspectos profundos de sua identidade. Nos cantos do salão, Ishtar, deusa babilônica do amor e da guerra, observava em silêncio. Ela parecia contemplativa, como se visse as camadas ocultas dos eventos que se desenrolavam. No reino celestial, os murmúrios e reflexões sobre a derrota de Baldur ainda ecoavam quando uma presença confiante interrompeu o silêncio. A deusa Nike, personificação da vitória na mitologia grega, avançou para o centro do salão, sua aura irradiando autoconfiança e determinação. Saudações, nobres deuses, declarou Nike com uma voz forte e segura. Estou ciente da derrota de Baldur, mas o espírito da vitória ainda arde em nossos corações. Se me permitirem, estou disposta a enfrentar o próximo desafio e mostrar que a vitória ainda está ao nosso alcance. Os deuses presentes trocaram olhares e consideraram a proposta de Nike. Seu prestígio como deusa da vitória era inquestionável, e sua confiança era uma qualidade que poderia impulsionar a moral divina. Hera, a deusa olímpica, foi a primeira a falar. Nike, sua oferta é apreciada. Uma vitória sobre os humanos seria uma mensagem poderosa para reafirmar nossa posição. O imperador de Jade assinou com aprovação. Concordo. A coragem e a determinação são atributos que devemos continuar a demonstrar. Zeus, olhando para Nike com respeito, adicionou sua voz à discussão. Se você está disposta, Nike, então aceitamos sua oferta. Mostre-nos o poder da vitória que você personifica. Enquanto os deuses concordavam, Izanagi permanecia em silêncio, observando com um olhar que revelava uma profunda compreensão. Suas expressões eram sutis, mas pareciam indicar que ele estava conectado a camadas mais profundas da situação. Com a aprovação dos deuses, a energia do salão se intensificou. Nike irradiava uma aura ainda mais brilhante, e sua presença inspirava confiança naqueles que a observavam. A arena dos deuses estava envolta em expectativa, enquanto os deuses e os humanos se reuniam para o próximo embate. Endal, o guardião dos portões, ergueu Agjalarorn, o chifre de aviso, e sua voz ressoou em todo o espaço celestial. Sejam bem-vindos à próxima Batalha dos Deuses. Testemunhem agora a chegada do próximo campeão humano, cuja lenda ecoa através das eras. A multidão agitou-se, aguardando a revelação do próximo lutador.
Com um toque mágico, uma névoa dourada encheu o palco, e da névoa emergiu uma figura imponente. Endal proclamou: "Apresento-lhes o lendário rei Arthur, o monarca da Távola Redonda." Enquanto a névoa se dissipava, a figura majestosa do rei Arthur se materializava, montando um cavalo branco. Sua armadura brilhava à luz da arena, e sua postura era uma mistura de realeza e determinação. A multidão estava em silêncio, absorvendo a presença impactante do rei lendário. Arthur ergueu sua espada Excalibur, o reflexo de sua linhagem real e coragem inabalável. A espada parecia capturar a própria luz da arena, brilhando como uma energia que transcendia o físico. Ao lado de Arthur, sua valquíria, Brunilda, estava presente. Ela também exalava um ar de respeito e confiança, como uma extensão da lenda que estava prestes a se desenrolar. A plateia do rei Arthur era composta por figuras históricas e lendas que ecoavam sua própria mitologia. Sir Lancelot, Guinevere, Morgana e outros personagens conhecidos da história arturiana estavam entre eles. Seus rostos exibiam admiração e apoio, compartilhando um vínculo de lealdade com o lendário rei. Enquanto Arthur cavalgava pela arena, a multidão irrompeu em aplausos e aclamações. As vozes se uniam, ecoando o respeito e a reverência pela lenda que se materializava diante deles. Após a grandiosa apresentação do rei Arthur, a expectativa da multidão estava em seu auge. Endal ergueu sua Gjalaru mais uma vez, e sua voz ecoou pela arena. "Preparem-se para testemunhar a próxima combatente divina. Apresento-lhes a deusa da vitória e da força, Nike." No entanto, ao contrário da entrada imediata que todos esperavam, a arena permaneceu silenciosa. Os olhares se voltaram para a entrada, aguardando o aparecimento da deusa grega. A confusão se espalhou entre os deuses e os humanos, criando uma atmosfera de perplexidade. Endal franziu o senho ligeiramente, sem esconder sua própria surpresa. Parece que algo incomum está acontecendo. Enquanto todos buscavam uma resposta, uma música suave começou a preencher o ar. Era uma melodia que ressoava como a harmonia das esferas, tocando os corações e as almas daqueles que a ouviam. Do centro da arena, uma figura graciosa emergiu. Era Benzaiten, a deusa japonesa da fluidez e da música. Seus cabelos negros flutuavam como as águas de um rio tranquilo, e seus olhos exibiam uma serenidade que contrastava com a confusão que se desenrolava ao redor. Ela segurava um makoto, um instrumento tradicional japonês, com graça e maestria. Cada nota que saía da koto tinha uma qualidade mágica, envolvendo a arena em uma aura de beleza e tranquilidade. Endal e os outros deuses trocaram olhares surpresos, enquanto Benzaiten continuava a tocar sua melodia. A confusão inicial cedeu espaço a um sentimento de maravilhamento diante da cena inesperada. Enquanto as notas fluíam, a confusão da plateia começou a se transformar em curiosidade. Os murmúrios cediam ao silêncio, e todos os olhares estavam voltados para Benzaiten e sua música. Gradualmente, a música de Benzaiten começou a interagir com a aura da arena. O som parecia moldar a própria energia do local, criando padrões de luz e sombra que dançavam em resposta à melodia. Enquanto a música mágica de Benzaiten continuava a ressoar na arena, uma sensação de transformação preenchia o espaço. As notas que fluíam de sua koto começaram a ganhar uma intensidade crescente, envolvendo todos os presentes em uma aura de energia e mistério. As luzes da arena começaram a brilhar em resposta à melodia, formando padrões complexos que dançavam no ar. A plateia observava com fascinação, imersa na harmonia que se desenrolava diante deles. Benzaiten, seus olhos focados na koto, começou a falar enquanto continuava a tocar. Sua voz era suave, mas cheia de um poder que parecia transcender o próprio som. Amigos deuses e seres mortais, este é um momento que transcende as eras. As histórias que vocês carregam estão entrelaçadas em um destino que é guiado por forças que vão além do entendimento humano. Enquanto ela falava, a música se intensificava, pulsando como um coração cósmico que conectava mitologias e almas. E é aqui, neste palco divino, que a luz do lendário pai do shintoísmo brilhará, declarou Benzaiten com uma calma impressionante. Enquanto suas palavras ecoavam, uma presença silenciosa se manifestou na arena.
Izanagi, o deus supremo do shintoísmo, surgiu em um turbilhão de luzes. Sua aparência exalava uma dignidade que parecia abranger a própria criação. Izanagi começou a dançar em resposta à música de Benzaiten, movendo-se com uma graça que transcendia a própria realidade. Cada passo que ele dava criava um padrão de luz e sombra, como se ele estivesse tecendo as fibras do destino com seus movimentos. A plateia observava, absorvida pela dança harmoniosa de Izanagi e pela música de Benzaiten. Era uma sinfonia de mitologias e épocas, uma fusão de energias divinas que parecia dançar além das fronteiras do tempo. A arena vibrava com a energia que pairava no ar, enquanto Izanagi continuava sua dança hipnotizante em perfeita sintonia com a música de Benzaiten. A luz e a sombra que sua dança criava pareciam entrelaçar as próprias estrelas, conectando todas as eras e mitologias em uma harmonia celestial. Endal, observando a dança de Izanagi e compreendendo o que estava prestes a acontecer, ergueu mais uma vez a Gajalaror. Sua voz ressoou em um tom respeitoso e reverente. Preparai-vos, pois agora apresento-lhes o próximo deus a entrar na arena. É com honra que saúdo o Deus Supremo e Absoluto, Izanagi. À medida que a declaração de Endal preenchia o ar, a dança de Izanagi atingia um pico de intensidade. Seus movimentos eram graciosos e poderosos, como se ele estivesse conduzindo a própria coreografia do universo. Os deuses na plateia irromperam em aplausos e gritos, uma mistura de entusiasmo e respeito pela presença majestosa de Izanagi. Suas vozes se uniam em uma cacofonia de emoção, ecoando a aclamação que vinha de todas as mitologias. Rei Arthur, embora observando em silêncio, não estava imune à reverência que Izanagi inspirava. Seus olhos fixos na dança, ele podia sentir a grandeza do Deus Supremo e sua conexão com forças que ultrapassavam os limites mortais. Benzaiten, sua música harmonizando com a dança de Izanagi, parecia estar em sintonia com o próprio cosmo. As notas fluíam como água e luz, criando uma cena que parecia transcender a própria realidade. À medida que a dança se aproximava de seu ápice, Izanagi ergueu os braços em uma pose majestosa, as luzes e sombras ao redor dele convergindo em uma explosão de energia. Um momento de intensa resplandecência tomou conta da arena, como se os próprios céus estivessem respondendo à presença do Deus Supremo. Enquanto a dança celestial de Izanagi atingia o ápice, Endal ergueu novamente a Gajalaror para continuar a apresentação. Deuses e seres mortais, este é o Deus Supremo, Izanagi, cuja influência transcende todas as mitologias. Sua história remonta à criação do próprio mundo. A multidão estava imersa em silêncio, atentos à voz de Endal enquanto ele compartilhava os feitos lendários do Deus Supremo. Ele falava da separação do céu e da terra, das criaturas que surgiram a partir do olho esquerdo de Izanagi, e da tragédia que envolveu seu encontro com sua amada Izanami no reino dos mortos. Enquanto Endal contava a história, a dança de Izanagi começou a diminuir em intensidade. Seus movimentos tornaram-se mais suaves, mas continuavam a evocar uma aura de majestade e poder. Quando a música de Benzaiten finalmente cessou, a arena ficou envolta em um silêncio reverente. A pausa foi breve, no entanto, antes que um espetáculo final começasse a se desenrolar. No momento em que a última nota ecoou, uma série de fogos de artifício explodiu no céu da arena. Cores vibrantes pintaram o firmamento, como uma homenagem à grandiosidade da entrada de Izanagi. Enquanto os fogos de artifício iluminavam o espaço, Izanagi suspendeu sua dança, mantendo uma postura de dignidade. Em suas mãos apareceu uma lança, um artefato divino que irradiava poder e autoridade. A multidão explodiu em aplausos e gritos, sua admiração e respeito pela presença do Deus Supremo eram tangíveis no ar. Era uma celebração não apenas de um poderoso combatente, mas de uma entidade que transcendia as próprias mitologias. Rei Arthur, ainda observando em silêncio, não pode deixar de reconhecer a magnitude de Izanagi. Seu olhar contemplativo parecia reconhecer a história e a influência que o Deus Supremo representava. A arena estava eletrizada, carregada com a energia dos deuses e dos seres mortais que testemunhavam a batalha que estava prestes a começar.
Rei Arthur, com sua armadura brilhante e sua espada Excalibur, enfrentava Izanagi, o deus supremo do shintoísmo, portando uma lança que irradiava autoridade. Endao ergueu novamente a Gjallarhorn, sua voz reverberando pela arena. Preparai-vos, pois chegou o momento pelo qual todos aguardam. A batalha entre dois titãs, um lendário monarca e um deus supremo, está prestes a começar. A tensão no ar era palpável, enquanto os olhares de deuses e humanos se fixavam nos dois combatentes. Rei Arthur emitia uma aura de determinação, sua espada Excalibur refletindo a luz da arena, enquanto Izanagi emanava uma autoridade que parecia abranger a própria realidade. Os dois combatentes tomaram suas posições, os ventos da história e da divindade convergindo ao redor deles. Endao abaixou a Gjallarhorn, e o primeiro golpe da batalha ecoou como um trovão. Rei Arthur investiu com coragem, sua espada cortando o ar, enquanto ele buscava abrir uma abertura na defesa de Izanagi. Izanagi, com movimentos fluidos e precisos, esquivou-se do golpe com facilidade, movendo-se como uma extensão do próprio universo. Sua lança bloqueou o ataque de Arthur com uma graça sobrenatural, lançando um brilho divino no ar. A batalha continuou, com Arthur mostrando habilidade e coragem dignas de um rei lendário. Ele atacava com determinação, aproveitando sua experiência em combate, enquanto Izanagi respondia com movimentos que pareciam transcender a própria realidade. Os golpes e defesas ressoavam como trovões, criando uma coreografia de destreza e poder. A arena vibrava com a energia dos embates divinos, cada choque de armas reverberando nas almas dos deuses e dos seres mortais que testemunhavam. Rei Arthur e Izanagi eram como forças da natureza em conflito, cada um trazendo sua história e sua essência para o embate. A arena estava imbuída com a grandiosidade de mitologias entrelaçadas, criando um palco onde o destino era moldado pelas mãos dos deuses e dos heróis. Enquanto a batalha entre Rei Arthur e Izanagi se desenrolava na arena, a deusa Nike assistia com olhos ardentes de fúria. Sua aura de vitória e força estava momentaneamente obscurecida por uma expressão de descontentamento e ressentimento. Os murmúrios na plateia dos deuses eram abafados pelos olhares chocados e curiosos direcionados a Nike. Sua fúria era palpável, uma tempestade de emoções que contrastava com a grandiosidade da batalha à sua frente. Nike estava furiosa por ter sido preterida na luta em favor de Izanagi. Sua voz ecoou em um sussurro carregado de raiva, mesmo que apenas os deuses mais próximos pudessem ouvir suas palavras. Como ele ousa roubar minha vez? Eu sou a personificação da vitória. Izanagi, você acredita que sua posição hierárquica justifica tudo? Você se atreve a usurpar meu papel? A deusa da vitória cerrava os punhos, suas unhas quase marcando sua própria pele, enquanto a ira borbulhava em seu coração. A presença imponente de Izanagi na arena só agravava sua frustração. Nike recordava um momento em que Izanagi havia surgido atrás dela, momentos antes de sua entrada planejada na arena. Sua lembrança das palavras dele ressoava em sua mente, como um desafio à sua própria autoridade. Não é a sua vez, Nike. Eu devo estar à frente. A hierarquia dos deuses deve ser respeitada, foram as palavras que Izanagi pronunciou, suas vozes ecoando com uma seriedade que apenas intensificava a indignação de Nike. A deusa da vitória lutava para controlar sua raiva enquanto observava a luta prosseguir na arena. Sua voz sibilou, uma mistura de ódio e reconhecimento da realidade. Você pode ganhar, Izanagi. Só porque eu obedeço à hierarquia divina, não significa que não desejo que você vença essa luta. Você pode ser superior na ordem celestial, mas não pense que isso me impede de torcer pela minha própria essência. Enquanto Nike dirigia seu olhar furioso para Izanagi, sua aura de fúria era como uma tempestade prestes a explodir. Seus sentimentos complexos e seus desejos por vitória colidiam com as regras divinas e os papéis pré-estabelecidos. Na arena dos deuses, a batalha entre Rei Arthur e Izanagi estava em pleno andamento. As espadas brilhavam e as lanças ressoavam, cada golpe e movimento sendo um testemunho da destreza e do poder de ambos os combatentes. Rei Arthur, com sua experiência em combate e habilidades de liderança, começava a ganhar vantagem na luta.
Sua espada Excalibur cortava o ar com precisão, seus golpes calculados buscando encontrar as aberturas na defesa de Izanagi. A plateia de Arthur estava repleta de vozes entusiasmadas, admirando a tenacidade e a habilidade do lendário rei. Membros da Távola Redonda trocavam olhares de aprovação e orgulho enquanto observavam a luta se desenrolar. Olhem só para ele. Rei Arthur é realmente incrível! Exclamou Sir Lancelot, sua voz carregada de admiração. Ele nunca decepciona, concordou Guinevere, sua voz ecoando com orgulho. Enquanto os deuses e os seres mortais comentavam, a discussão sobre a luta se estendia além da plateia. Os membros da Távola Redonda se reuniram em uma breve reunião, debatendo os méritos da luta em andamento. Arthur está aproveitando cada oportunidade, observou Sir Gawain, com um olhar concentrado na arena. É verdade, seu estilo de luta é magnífico, acrescentou Sir Percival, assentindo com aprovação. No meio das discussões, o rei Arthur continuava a demonstrar sua destreza, mantendo o equilíbrio entre a ofensiva e a defesa. Ele estava determinado a provar sua coragem e a justiça de sua causa, enfrentando o Deus Supremo com uma coragem inabalável. A multidão na plateia de Arthur irrompeu em aplausos e gritos de incentivo, suas vozes se unindo para criar uma sinfonia de apoio. Cada golpe, cada investida, era uma homenagem à lenda que o rei havia se tornado. À medida que a luta entre Rei Arthur e Izanagi prosseguia, a vantagem de Arthur continuava a crescer. Seus golpes calculados e habilidades estratégicas lhe permitiam superar as defesas do Deus Supremo. Enquanto o rei lendário se movia com graciosidade e precisão, os deuses na plateia começavam a perder a esperança. Os murmúrios de incerteza e preocupação permeavam a multidão celestial, enquanto muitos deuses observavam a luta com uma mistura de surpresa e descrença. Parecia que o lendário rei Arthur estava realmente superando todas as expectativas. Enquanto isso, Izanagi permanecia calmo e sereno, um sorriso enigmático curvando seus lábios. Enquanto as forças divinas e mortais se agitavam ao seu redor, ele parecia imperturbável diante da situação. A deusa Nike, ainda furiosa por ter sido preterida por Izanagi, não conseguia conter sua indignação. Sua voz sibilou parabéns a Item, enquanto ela observava a luta se desenrolar. Izanagi é arrogante demais. Ele pensa que está acima de tudo e todos, que pode vencer qualquer desafio. Benzaiten, observando Izanagi com uma perspectiva diferente, respondeu a Nike com calma. De fato, Izanagi pode parecer arrogante, mas devo dizer que ele é provavelmente o deus menos arrogante que já conheci. Nike lançou um olhar incrédulo a Benzaiten, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer com isso? Ele se recusou a seguir as regras, alegando superioridade. Benzaiten sorriu com compreensão. Você está focando apenas na superfície, Nike. Izanagi não age por pura arrogância. Ele respeita a hierarquia dos deuses, mas também entende que a vida e as circunstâncias são fluídas. Ele ri na face do destino, e isso não é apenas um ato de arrogância, mas sim de aceitação da complexidade do mundo. Enquanto Nike absorvia as palavras de Benzaiten, a luta entre Rei Arthur e Izanagi continuava a se desenrolar na arena. A vantagem de Arthur persistia, mas a postura tranquila de Izanagi indicava que ele estava ciente de algo além das aparências. A mente de Izanagi mergulhou em um mar de memórias, voltando no tempo para um período em que sua arrogância era incontestável. Ele se lembrava de uma época em que acreditava que sua posição entre os deuses o tornava superior a tudo e a todos. Nesse passado distante, Izanagi caminhava pelos salões celestiais como uma aura de autoridade e soberba. Sua postura era imponente, e sua voz refletia o orgulho que permeava sua existência. Sou o Deus Supremo, a própria força da criação. Os deuses e as criaturas mortais devem se curvar diante de mim. Ele olhava para os outros deuses com um ar de desdém, vendo-os como figuras insignificantes em comparação à sua grandeza. Sua confiança beirava a arrogância, e ele não hesitava em demonstrar isso. No entanto, o destino estava prestes a lhe mostrar que sua arrogância era ilusória. Um encontro estava destinado a mudar o curso de sua vida.
Ele se encontrou com Izanami, uma deusa cuja beleza e graça o surpreenderam. No entanto, seu orgulho ainda era visível em sua abordagem. Como posso ajudá-la, Izanami? Você deve reconhecer minha superioridade, declarou como uma certeza inabalável. Izanami olhou para ele com olhos que continham uma sabedoria profunda. Ela não recuou, sua voz calma ecoando com uma força que não era menosprezada. É verdade que você possui grande poder, Izanagi, mas a verdadeira grandeza reside na humildade e na compreensão de nossa conexão com tudo que nos rodeia. As palavras dela eram um eco que reverberava na mente de Izanagi, desafiando seu entendimento do mundo. Ele estava relutante em aceitar que sua superioridade não era o auge da existência. Com o tempo, os encontros com Izanami começaram a moldar sua perspectiva. Ele testemunhou sua compaixão, sua paciência e sua capacidade de enxergar além das aparências. Suas interações com ela eram como lições que desafiavam sua arrogância. Um dia, enquanto estava com Izanami, ele percebeu a verdade por trás de suas palavras. A humildade era uma qualidade que ele não conhecia até então, mas que estava começando a abraçar. Eu vejo agora, Izanami. A verdadeira grandeza não reside na superioridade, mas sim na capacidade de entender e respeitar o mundo ao nosso redor. Izanami sorriu como uma ternura que irradiava uma sabedoria antiga. O orgulho pode nos cegar, Izanagi, mas a humildade nos permite ver a beleza e a complexidade da existência. As memórias do passado retornaram à mente de Izanagi enquanto ele permanecia na arena, enfrentando a batalha contra Rei Arthur. Sua jornada de arrogância para a humildade era um lembrete constante de que a verdadeira grandeza era encontrada na aceitação, na compreensão e na conexão com o mundo ao seu redor. E embora a batalha ainda se desenrolasse, a lição que ele havia aprendido com Izanami estava presente, moldando suas ações e perspectivas. Enquanto a luta entre Rei Arthur e Izanagi atingia seu auge, um evento inesperado se desenrolou na arena. Entre a multidão de deuses e seres mortais, uma figura conhecida e poderosa emergiu das sombras. Izanami, a deusa que havia deixado uma marca indelével na vida de Izanagi. Seus olhos eram calmos e sua expressão era enigmática, revelando uma compreensão profunda das circunstâncias. Ela permanecia na plateia, observando a luta com uma mistura de interesse e curiosidade. Enquanto a luta continuava, Rei Arthur conseguiu uma abertura e desferiu um golpe preciso, cortando o peito de Izanagi. Um momento de choque se espalhou pela arena, enquanto os deuses e seres mortais observavam o desfecho iminente. Izanagi, ferido, olhou para Rei Arthur com respeito genuíno. Ele sabia reconhecer a destreza do rei lendário e a justiça de seu golpe. Sua voz ecoou, repleta de reconhecimento. Rei Arthur, você é verdadeiramente formidável. Suas habilidades são dignas de admiração. Izanagi então o surpreendeu a todos ao passar o sangue que escorria de seu peito sobre seu próprio rosto. Seu sorriso era enigmático, o reflexo de sua jornada de orgulho à humildade. A plateia assistia em silêncio, cativada pela cena diante deles. As ações de Izanagi eram como uma dança que transcendia a compreensão, um símbolo de transformação e aceitação. Rei Arthur, erguendo sua espada Excalibur com respeito, reconheceu a atitude de Izanagi. O respeito mútuo entre os dois combatentes era palpável, uma reverência ao poder e à jornada que ambos representavam. Com o sangue de Izanagi em seu rosto e o respeito mútuo entre os combatentes, a atmosfera na arena parecia carregada de eletricidade. Era como se o destino estivesse traçando linhas invisíveis que conectavam os deuses e os seres mortais presentes. A lança de Izanagi começou a brilhar com uma luz dourada, seu metal começando a se transformar. Era uma metamorfose que ecoava a transformação interna do próprio Deus. A arma que antes fora uma lança, agora ganhava uma forma mais complexa e refinada. Com um gesto fluido, Izanagi desferiu uma série de golpes impressionantes em Rei Arthur. Cada golpe era como uma dança coordenada, executada com destreza e precisão. Enquanto a lança se movia, os nomes de seus filhos eram murmurados no ar, como uma homenagem à sua história e descendência. Suzano. O primeiro golpe foi desferido com força, invocando o nome de um de seus filhos.
Amaterasu. O segundo golpe veio logo em seguida, uma homenagem a outra de suas criações, Tsukuyomi. O terceiro golpe cortou o espaço, evocando o nome de mais um de seus filhos. Rei Arthur enfrentou cada golpe com determinação, usando sua espada Excalibur para bloquear os ataques de Izanagi. Mas a transformação da lança e a intensidade dos golpes deixavam claro que Izanagi estava em um estado de fluxo, uma união perfeita entre sua força divina e sua jornada pessoal. Enquanto a batalha continuava, os nomes dos filhos de Izanagi ressoavam na arena, como uma lembrança de sua influência no mundo. Era uma combinação de força e simbolismo, um tributo a uma história que transcenderá o tempo. Enquanto os golpes e movimentos continuavam a se desdobrar na arena, uma breve pausa na luta permitiu que Izanagi e Rei Arthur trocassem olhares intensos. Era quase como se o tempo tivesse diminuído seu ritmo para dar espaço a uma conversa que transcenderia as dimensões. Rei Arthur, começou Izanagi, sua voz carregada de reverência, como um rei lendário. Qual é a sua perspectiva sobre o que significa ser um líder? Rei Arthur ergueu sua espada Excalibur, seus olhos fixos nos de Izanagi, enquanto ele respondia com serenidade. Ser um rei não é apenas um título, mas um fardo e uma honra. É a responsabilidade de guiar e proteger aqueles que dependem de mim. O rei deve liderar com coragem, justiça e compaixão, mantendo a balança entre sua autoridade e sua humanidade. Izanagi assentiu, como se reconhecesse a verdade nas palavras de Arthur. Uma abordagem nobre, Rei Arthur. Vejo que sua visão está enraizada em um profundo senso de dever e devoção ao seu povo. Rei Arthur sorriu com gratidão. Assim é, e você, Izanagi? Como um deus e uma figura de influência, qual é sua perspectiva sobre o papel de liderança? Izanagi olhou para sua lança transformada, seus olhos refletindo memórias e aprendizados. Ser um líder, para um deus, não é diferente. Um líder deve abraçar humildade, aceitação e a compreensão de que somos parte de um todo maior. Ser rei, ser líder, é sobre guiar com sabedoria, mesmo quando a estrada é incerta. Os olhares de respeito e compreensão entre os dois combatentes eram como uma conexão invisível, um elo entre suas jornadas individuais. Enquanto suas vozes ecoavam na arena, as palavras carregavam o peso de experiências e convicções profundas. Rei Arthur, devo admitir que você ensina através de suas ações, disse Izanagi, seu olhar fixo no rei lendário. Assim como você, Izanagi, mostra que até os deuses podem aprender e mudar, respondeu Rei Arthur, reconhecendo a jornada de transformação que o deus havia percorrido. O diálogo entre Izanagi e Rei Arthur atingiu um momento de serenidade e conexão, uma convergência de visões e compreensões sobre o que significa ser um líder. Enquanto a luta continuava, seus pensamentos ecoavam no espaço, como um testemunho das complexidades do poder, da liderança e do impacto que ambos poderiam ter no mundo ao seu redor. A dança da batalha entre Izanagi e Rei Arthur atingiu um novo patamar à medida que a lança de Izanagi, que mudava de forma, demonstrava sua versatilidade e poder. Cada golpe era uma exibição de destreza e estratégia, e a arena estava preenchida com uma aura intensa. Enquanto a luta continuava, algo inusitado aconteceu. Izanagi e Rei Arthur, em meio a seus movimentos coordenados, começaram a rir. Suas risadas eram uma manifestação do reconhecimento mútuo, da compreensão compartilhada que transcendia as diferenças. Era como se, por um breve momento, o peso de suas responsabilidades e papéis fosse deixado de lado, permitindo-lhes apreciar o confronto de maneira única. Rei Arthur, você demonstra uma força e uma coragem que merecem admiração, disse Izanagi entre risos, sua lança deslizando de forma surpreendente. Rei Arthur respondeu, sua voz repleta de sinceridade. E você, Izanagi, passou por uma jornada que é verdadeiramente inspiradora. Suas lições de humildade e transformação não passam despercebidas. As risadas continuaram, um contraste inesperado com a intensidade da luta. Era como se seus corações e mentes estivessem conectados em um momento de camaradagem que transcenderá as diferenças de divindade e humanidade. Eles reconheciam a complexidade de seus papéis e a influência que exerciam sobre os mundos em que habitavam.
E nesse reconhecimento mútuo, suas risadas eram como uma celebração da ressonância da rivalidade e do respeito. A mente de Rei Arthur mergulhou em lembranças que transcendiam o tempo, levando de volta a sua juventude e a jornada que o levou ao ponto em que estava. Era uma jornada que moldaria seu caráter, seus desafios e suas promessas. Rei Arthur era apenas um jovem quando começou a sua jornada em direção à grandeza. Ele se lembrava das primeiras provações que enfrentara, das batalhas que o testaram e das escolhas que forjaram seu destino. Ele também se lembrava de Merlin, seu conselheiro e amigo, cujas palavras sempre carregavam sabedoria além dos anos. Um dos momentos mais marcantes surgiu quando Arthur estava no auge de sua juventude, e Merlin o levou a um lugar isolado, afastado do tumulto do mundo. Sob as estrelas cintilantes, Arthur se voltou para Merlin com olhos cheios de determinação. Merlin, prometo que serei o melhor rei que este mundo já viu. Serei justo, compassivo e corajoso, guiando meu povo com honra e sabedoria. Merlin observou Arthur com um misto de orgulho e melancolia. Ele sabia que o caminho à frente estava repleto de desafios e testes cruciais. Arthur, meu jovem amigo, suas palavras ecoam com nobreza. Mas saiba que o destino é um fio complexo e imprevisível. Você pode enfrentar traições e desafios que testarão sua resiliência. Até mesmo seu próprio filho poderá trilhar um caminho que o fará questionar o significado de suas promessas. As palavras de Merlin ecoaram nos ouvidos de Arthur, ressoando como um eco profundo através do tempo. Naquele momento, as palavras pareceram enigmáticas, mas agora, no calor da batalha divina, elas ganhavam um novo significado. Rei Arthur estava ciente de que o futuro era incerto, mas ele se mantinha fiel à sua promessa. Seu compromisso com a justiça e a honra era uma força que guiava suas ações, mesmo diante das provações que poderiam surgir. Enquanto ele se lembrava das palavras de Merlin, a batalha continuava a se desenrolar, seu coração resoluto diante das adversidades. Sua promessa ecoava através do tempo, lembrando-o de que ele era o artífice do seu próprio destino, e que, mesmo nas sombras do desconhecido, a luz da sua convicção brilhava intensamente. A luta entre Izanagi e Rei Arthur atingiu um ponto crítico, com ambos os combatentes empregando suas habilidades e poderes em uma dança de força e estratégia. À medida que a batalha avançava, Rei Arthur sentiu a necessidade de invocar uma fonte adicional de poder: a armadura divina. Com um gesto cerimonial, a armadura surgiu ao redor de Rei Arthur, uma manifestação de sua conexão com a Excalibur e seu compromisso com a justiça. A armadura era uma extensão de sua vontade, uma representação física de sua determinação em proteger e liderar. A armadura divina complementava os poderes da Excalibur, conferindo-lhe uma presença ainda mais majestosa. Cada movimento era carregado com a essência da realeza e da nobreza que ele personificava. Apesar da armadura, Rei Arthur ainda enfrentava uma luta árdua contra Izanagi. Sua lança versátil e as habilidades de mudança de forma ainda eram formidáveis, e a batalha continuava a ser uma batalha de igualdade. No entanto, à medida que a luta progredia, algo surpreendente aconteceu. Rei Arthur reuniu suas forças e desferiu um golpe poderoso, invocando o nome Mordred enquanto atacava. O nome reverberou pela arena, uma surpresa que ecoou nos corações de todos os presentes. O impacto do golpe deixou uma marca, uma explosão de energia que criou uma onda de choque no campo de batalha. Todos observavam com admiração, surpresa e incredulidade, pois o nome Mordred estava associado a uma figura trágica e controversa na lenda do Rei Arthur. O golpe nomeado Mordred reverberou pela arena, deixando todos os presentes atônitos. Era um nome carregado de história e tragédia, e sua invocação criou uma aura de surpresa que preenchia o ar. Enquanto os murmúrios e as exclamações de espanto ecoavam entre os deuses e os seres mortais na plateia, Lancelot, um dos membros mais próximos da Távola Redonda, percebeu algo que passou despercebido por muitos. Seus olhos se voltaram para a plateia, onde um homem estava sentado, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Era Mordred, o filho trágico de Rei Arthur, uma figura cujo destino estava envolto em traição e conflito.
Seus olhos encontraram os de Lancelot, e nesse breve momento de reconhecimento, eles compartilharam uma troca de olhares que revelava muito mais do que palavras poderiam expressar. Na tábua redonda, Guinevere, a rainha e esposa de Arthur, sussurrou palavras que foram ouvidas apenas pelos outros membros da corte. Arthur já sabia desde o início sobre a traição de Mordred. Os membros da tábua redonda, olhando para a arena com admiração e respeito, compreenderam o significado dessas palavras. A revelação de Guinevere indicava que a invocação do nome Mordred não era apenas um ataque estratégico, mas também uma demonstração de conhecimento profundo e uma aceitação do destino. Enquanto a luta entre Rei Arthur e Izanagi prosseguia, os sentimentos na arena eram como uma tapeçaria intricada, tecida com as nuances das relações, traições e resoluções que permeavam a história e a mitologia. Enquanto a luta entre Izanagi e Rei Arthur se desenrolava, algo extraordinário aconteceu. Os movimentos que antes eram marcados por fúria e força agora se transformaram em uma dança impressionante, uma coreografia sincronizada que parecia transcender o combate. Cada golpe, cada parada, cada movimento fluíam em perfeita harmonia, como se os dois combatentes compartilhassem um entendimento profundo que ia além das palavras. A arena estava envolta por uma aura única, uma atmosfera que era carregada com a emoção da luta e a beleza da dança. Os deuses e seres mortais na plateia não puderam deixar de se emocionar diante da visão que se desdobrava diante deles. Lágrimas brotavam nos olhos daqueles que observavam, testemunhando não apenas uma batalha épica, mas uma expressão de arte que ecoava a essência da existência. As lágrimas caíam dos olhos dos deuses, que estavam acostumados a lutas e conflitos divinos. Mas essa batalha era diferente, era uma obra-prima de movimentos e intenções que tocavam a alma. Até mesmo a plateia do Rei Arthur e os membros da tábua redonda não puderam conter suas emoções. A beleza da luta os envolveu, capturando seus corações e mentes, revelando a verdadeira profundidade das conexões entre os heróis mortais e os deuses. Enquanto a dança da luta continuava a se desenrolar, as lágrimas misturavam-se à aura divina da arena, criando uma atmosfera que estava além da descrição. Era como se os dois combatentes estivessem compartilhando um momento efêmero de entendimento, uma conexão que transcendeu o tempo, o espaço e as diferenças. Na plateia, os filhos de Izanagi estavam reunidos pela primeira vez em muitos anos. Era um encontro marcado pela diversidade de personalidades e experiências que os tornavam únicos entre si. Suzano, com seu espírito audacioso e rebelde, observou a presença de Izanami ao lado deles. Com uma expressão intrigada, ele não pôde deixar de questionar. Izanami, o que você está fazendo aqui? Não é incomum ver você entre os deuses. Izanami sorriu gentilmente, seu olhar voltado para os filhos que compartilhavam o mesmo sangue divino. Eu desejo estar ao lado de vocês, meus filhos. Mesmo entre deuses, a presença da família é um conforto que nunca se desvanece. Amaterasu, a irmã mais velha e brilhante, compartilhou um olhar significativo com Izanami. Agora que estamos todos aqui, é como se nossos destinos estivessem entrelaçados novamente. A união da família é uma força que nunca pode ser subestimada. Tsukuyomi, o irmão silencioso e observador, assentiu em acordo. Nossos caminhos podem ter nos levado por diferentes trajetórias, mas nossa linhagem e laços permanecem inquebráveis. Enquanto a luta entre Izanagi e Rei Arthur continuava a se desdobrar, os filhos de Izanagi compartilharam um momento de conexão. A presença de Izanami ao lado deles era um lembrete de que, apesar das complexidades do divino, a família era uma constante que transcendia as divisões. Amaterasu observou a luta com confiança. Com nossa família unida na plateia, a vitória de nosso pai parece inevitável. Suzano, olhando para o campo de batalha com uma mistura de respeito e curiosidade, acrescentou. Seja qual for o resultado, a luta de nosso pai é uma manifestação da força que ele sempre nos ensinou a possuir. Enquanto a luta entre Izanagi e Rei Arthur se desenrolava, as conversas entre os deuses na plateia continuavam a ecoar na arena divina. Naike, confiante e determinada como sempre, expressou um pensamento que revelou sua visão sobre a luta. Ainda bem que Izanagi roubou minha vez.
Seria uma tolice acreditar que eu poderia derrotar o rei Arthur. Sua força é formidável demais. Benzaiten, tocando sua música suave, respondeu como uma calma que contrastava com a autoconfiança de Nike. Nike, você enxerga a situação com clareza. Izanagi pode ser um deus, mas ele não é imune às limitações que todos nós enfrentamos. Nike olhou para Benzaiten com curiosidade. E você, Benzaiten? Qual é a sua perspectiva sobre a situação? Benzaiten sorriu suavemente, seu olhar distante como se estivesse olhando para além das dimensões. Izanagi não é diferente dos outros deuses, Nike. A diferença é que ele ama profundamente sua esposa, Izanami, e seus filhos. Esse amor é a força que o impulsiona a lutar e a buscar o que é certo. As palavras de Benzaiten eram como um lembrete de que, apesar de sua divindade, Izanagi compartilhava laços humanos que eram profundamente arraigados em sua identidade. Esse amor e compromisso eram uma parte essencial do que o tornava único entre os deuses. Enquanto a luta prosseguia na arena, as palavras das deusas ecoavam, criando uma camada adicional de significado para a batalha. Era uma reflexão sobre a natureza dos deuses, suas limitações e seus impulsos que ecoavam nas escolhas que eles faziam. A luta entre Izanagi e Rei Arthur atingira um ponto de equilíbrio delicado. A lança de Izanagi, com sua versatilidade e poder, conferia-lhe uma vantagem distinta sobre a Excalibur de Rei Arthur. Mas no calor da batalha, quando tudo parecia estar pendendo para o lado dos deuses, um evento inesperado ocorreu. Os filhos de Rei Arthur, que estavam na plateia observando a luta, começaram a chorar. Suas lágrimas eram uma expressão dos sentimentos profundos que carregavam em relação ao pai, um herói que sempre os protegera e guiara. Rei Arthur sentiu essas lágrimas mesmo no meio da batalha, uma sensação que atravessou os limites entre eles. Ele olhou na direção dos filhos, e embora não pudesse ouvir suas palavras, seus corações se comunicaram silenciosamente. Filhos, não chorem, ele pensou, suas palavras ecoando como um juramento. Eu vou protegê-los, como sempre fiz. Nossa ligação é mais forte do que qualquer desafio que possa surgir. Com uma determinação renovada, Rei Arthur enfrentou Izanagi, empregando a Excalibur e a armadura divina com um novo nível de foco e energia. Ele sabia que sua batalha não era apenas por sua própria honra e destino, mas também pela segurança e esperança de seus filhos. A luta atingiu um novo patamar de intensidade. Cada movimento de Rei Arthur era impulsionado pela promessa silenciosa que ele fizera a seus filhos. A Excalibur brilhava mais intensamente, a armadura divina resplandecia com sua majestade. Enquanto a batalha prosseguia, a presença e os sentimentos dos filhos de Rei Arthur eram como uma força invisível que o impulsionava. Eles representavam a união da família, a promessa de proteção e a herança que ele estava passando adiante. A luta entre Izanagi e Rei Arthur continuava, cada golpe e movimento carregando uma energia intensa e um significado profundo. Na plateia, a rainha Elizabeth dirigiu sua atenção a Leonardo da Vinci, buscando compreender a resiliência notável de Rei Arthur. Leonardo, me explique por que Rei Arthur não cai diante dos ataques de Izanagi. Parece que nada pode abalá-lo. Leonardo da Vinci, cuja mente inquisitiva sempre estava em busca de respostas, refletiu por um momento. Então, ele respondeu com um sorriso sutil. Minha cara rainha, um pai nunca pode cair diante de seus filhos. A resiliência de Rei Arthur não é apenas a de um guerreiro, mas a de um pai que protege, orienta e inspira seus filhos. A rainha Elizabeth olhou novamente para a arena, observando a determinação inabalável de Rei Arthur em meio à batalha. As palavras de Leonardo ressoaram em sua mente, e ela compreendeu a profundidade do que estava acontecendo. Ele luta não apenas por si mesmo, mas também pelo futuro de sua linhagem, ela murmurou, admirando a coragem e a força de caráter que Rei Arthur exibia. Enquanto a luta avançava, a resiliência de Rei Arthur era alimentada pelos laços familiares que ele carregava. A Excalibur brilhava com a promessa de proteção e liderança que ele tinha para com seus filhos e seu povo. Na arena divina, a batalha entre Rei Arthur e Izanagi atingira um ponto de intensidade que desafiava a compreensão.
Cada golpe, cada parada, cada movimento era uma expressão de força, honra e a promessa silenciosa de proteger o que mais amavam. Os deuses e seres mortais na plateia observavam com admiração e respeito, testemunhando um confronto que transcendia a mera luta. Rei Arthur e Izanagi estavam empurrando seus limites, empregando todo o poder e habilidade que possuíam. Mas havia algo mais profundo, algo que impulsionava sua resiliência além dos limites conhecidos. Rei Arthur não lutava apenas para ser um rei ou um herói lendário. Ele lutava como pai, como um homem que ajudara a proteger sua família e seu legado. Izanagi também não estava apenas lutando como um deus supremo. Ele estava lutando como um pai que amava sua esposa e seus filhos, alguém que estava disposto a enfrentar qualquer desafio para mantê-los a salvo. Cada golpe que trocavam, cada vez que suas armas colidiam, era uma manifestação desse amor inquebrantável. Eles transcendiam a dor, a fadiga e as limitações físicas, porque estavam lutando por algo que não podia ser definido apenas por títulos ou posições. Enquanto a batalha rugia, os sentimentos de Rei Arthur e Izanagi enchiam a arena, criando uma aura de poder e emoção que tocava todos os presentes. Era uma exibição de força e determinação que ecoava a essência dos laços familiares e o compromisso de um pai em proteger sua descendência. A tensão na arena atingiu um ponto culminante. Rei Arthur e Izanagi, ambos empurrados além de seus limites, canalizaram todo o seu poder em seus golpes mais poderosos. O universo parecia segurar a respiração, aguardando o impacto iminente. Izanagi, com a lança em mãos, invocou o poderoso golpe Izanami. Sua voz ecoou pela arena, carregando a energia divina de um deus supremo. A lança brilhou com intensidade, liberando uma onda de energia que distorcia o espaço ao seu redor. Rei Arthur, enfrentando a força iminente, ergueu a Excalibur com firmeza. Seu golpe mais forte, Guinevere, era uma manifestação de sua determinação e amor pela rainha que lhe dera forças. A espada brilhou com um resplendor deslumbrante, irradiando a energia que só um rei verdadeiro possuía. Os golpes colidiram em um espetáculo de poder inigualável. A energia resultante da colisão enviou ondulações através do espaço e do tempo, fazendo o próprio universo tremer. A luz e a escuridão pareciam dançar juntas, criando uma imagem que só os deuses e heróis poderiam contemplar. No epicentro dessa colisão cósmica, os laços familiares e os compromissos de amor de Izanagi e Rei Arthur se entrelaçavam em uma única explosão de energia. A força do confronto não apenas desfez suas armas divinas, mas também criou uma cascata de faíscas que iluminaram o espaço infinito. Quando a poeira cósmica se dissipou, a arena divina estava mergulhada em silêncio. O confronto monumental havia terminado, e apenas as reverberações do poder e da emoção permaneciam. A destruição das armas divinas foi seguida por um momento que deixou a humanidade e os deuses em choque. A lança de Izanagi atravessou o Rei Arthur, e o ar ficou carregado com uma mistura de espanto e lamento. Os cavaleiros da Távola Redonda olhavam incrédulos para a cena diante deles. A Excalibur, a lendária espada, estava destruída. Rei Arthur, o grande rei, estava gravemente ferido. Era um golpe doloroso para todos os que o admiravam e confiavam nele. Guinevere, a rainha amada, não pode conter suas lágrimas ao testemunhar a cena. Seu coração partido ecoava nas profundezas da arena divina, enquanto ela se agarrava à esperança de que algo pudesse ser feito. Izanagi, o deus que enfrentara o grande rei em batalha, abaixou a lança e se aproximou de Rei Arthur como uma expressão cheia de respeito. As palavras trocadas entre eles foram carinhosas e repletas de significado. Rei Arthur, sua coragem e força são incomparáveis. Foi uma honra travar essa batalha com você. Rei Arthur, sua voz fraca mas cheia de dignidade, respondeu. Izanagi, você também mostrou grande força e nobreza. Que nossos destinos se cruzem novamente em outro tempo e lugar. Enquanto as palavras finais eram trocadas, Mordred, observando tudo, sentia um peso em seu coração. Ele percebia o quão profundo era o amor entre pai e filho, e como suas escolhas haviam influenciado o destino de todos. Eu nem sequer posso me desculpar, Mordred pensou, a culpa pesando sobre ele enquanto a realidade da situação se desdobrava.
Enquanto o poder do confronto entre Rei Arthur e Izanagi se dissipava, o grande rei começou a desvanecer, sua forma diminuindo gradualmente. Ao seu lado, Brunilda também começou a se desfazer, sua presença luminosa se misturando com a essência do cosmos. Gol, olhando para sua irmã Brunilda, não conseguiu conter suas lágrimas. Suas emoções transbordaram enquanto ele testemunhava o desaparecimento dela. As palavras foram inúteis diante da perda, e suas lágrimas eram um tributo silencioso à conexão entre irmãos. Enquanto isso, Rei Arthur voltou seu olhar para Izanagi, sua voz fraca mas cheia de respeito. Izanagi, você é o verdadeiro rei dos deuses. Sua força e amor são dignos de admiração. Izanagi assentiu, reconhecendo as palavras de Rei Arthur. Seu legado é inigualável, Rei Arthur. Sua bravura e honra serão lembradas. Voltando-se para sua família e reino, Rei Arthur dirigiu suas palavras finais. A todos que compartilharam esta jornada comigo, minha família, meus cavaleiros e meu povo, saibam que eu os amo incondicionalmente. E a você, Mordred, eu perdoo. Que o futuro seja iluminado pela união e amor que compartilhamos. Enquanto as últimas palavras eram ditas, Rei Arthur e Brunilda desapareceram completamente, suas essências se fundindo com o tecido da existência. O silêncio tomou conta da arena, enquanto os deuses e humanos testemunhavam um adeus que ecoaria nos corações de todos.